Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Jornal Psicanalítico. Este episódio é um episódio que vem na sequência do anterior vídeo que fizemos sobre o autismo, a pedido de uma mãe e ouvinte deste canal, em que conversávamos sobre a abordagem farmacológica do autismo com a doutora Ana Vasconcelos. Hoje temos aqui Madalena Rezende, é psicóloga, é psicoterapeuta, trabalha muito com crianças, trabalha no consultório de psicologia aplicada também, em algumas escolas, e no seu trabalho como psicoterapeuta tem acompanhado algumas crianças com autismo. Clara Pracana, como não podia deixar de ser, e hoje temos aqui também a Nuvem, que está neste momento a dormir, portanto vamos tentar conversar neste tom de voz para não a acordar. O que é importante hoje, vermos aqui, é que, primeiro que tudo, fazer aqui uma triagem ou pensarmos o diagnóstico do síndrome de Asperger e autismo, como é que, e a pergunta que nos era colocada era quais são os sinais mais evidentes de que pode ser, de que a criança poderá ter um síndrome de Asperger. Isto porquê? Porque às tantas há diagnósticos que não estão corretos, não é? Portanto, a criança pode ter outras alterações emocionais que não propriamente esta patologia, e acaba por haver muitos diagnósticos que podem não estar corretos. Ou seja, Madalena, quais é que são os principais sinais de que podemos estar perante o autismo ou o Asperger? Os sinais de alerta já se começam a ser observados a partir dos 6 meses. No entanto, para um diagnóstico a ser conciso, só a partir dos 2 anos, 3 anos é a idade mais certa para poder fazer o diagnóstico. Isto pelo seguinte: a partir dos 6 meses, os pais começam-se a perceber que a criança é uma criança que procura pouca interação, que não pede colo, que é pouco reativa do ponto de vista visual. Há muitos pais que depois dizem: eu sentia que o meu filho era diferente, eu sentia que o meu filho não me pedia colo, que ele não procurava interagir comigo, estava ali muito quietinho, nem se dava por ele. E a partir dos 3 anos é que, como uma criança que tem um desenvolvimento típico começa a procurar o outro, a procurar partilhar os seus brinquedos, a procurar a parte da socialização e a comunicação com intenção, começamos a ver que as coisas não estão bem. Mas há uma também, durante desde os 6 meses até aos 3 anos, muita coisa se passa na vida da criança, não é? Aqueles primeiros sinais, há alguma influência do Asperger, por exemplo, no gatinhar ou não, no andar mais cedo ou não, no querer chegar às coisas ou não. Isto é o tipo de perguntas que as pessoas nos fazem. Durante esse período, entre os 6 e os 3 anos, o que é que se pode detectar mais que possa indicar uma coisa desse género? O Asperger neste momento está, em termos de diagnósticos, está introduzido nas perturbações do espectro do autismo. Portanto, é a vertente mais ou menos grave, por assim dizer. E na outra ponta temos o autismo de Kanner, que foi quem diagnosticou pela primeira vez. O Asperger acaba por ser uma forma de autismo em que a parte da socialização é mais tranquila, já começa a acontecer, com a intervenção já começa a existir, e a parte da comunicação não está tão condicionada como, por exemplo, no caso Mas então, a nível motor, não há alterações visíveis? Por norma, não. Por norma não. Então aquelas crianças também que as pessoas nos contam, que batem com a cabeça na cama, etc., que fazem movimentos repetitivos, isso não é visível no Asperger? É só no outro tipo de autismo mais grave? Por norma, quando são diagnosticados, muitas vezes têm comportamentos repetitivos. Pode ser através do comportamento, como pode ser através das vocalizações. Por exemplo, eu acompanho algumas crianças e adolescentes, que comecei a acompanhar ainda crianças e agora já são adolescentes, com perturbação do espectro do autismo Asperger, e quando eu comecei a acompanhá-los, algumas destas crianças tinham a parte da movimentação corporal que está a falar, a repetição das vocalizações, ou seja, os interesses muito específicos. Falar, por exemplo, uma coisa que eu tenho
que reparado é que falam muito, por exemplo, de meios de transporte, gostam muito de compreender de que forma é que os trajetos, os horários dos transportes que existem, o metro, o autocarro, os comboios, é uma coisa que noto muito que eles gostam de saber, quase como uma forma de se organizarem. Madalena, para que quem nos está a ouvir consiga perceber isto um pouco melhor, porque às tantas há alterações emocionais na criança que facilmente se confunde e atribui-se a um diagnóstico de Asperger. E eu acho que isto é perigoso, pode ser perigoso. Como é que nós, de forma um pouco mais resumida e clara para quem nos está a ouvir, podemos aqui perceber, tanto quanto possível, porque os diagnósticos não são fáceis, não é? O que é que pode ser assim mais claro para se perceber que é uma criança, que pode ser uma criança ou com autismo, ou com... Quer dizer, o autismo está muito... O Asperger está dentro do autismo. Sim, mas o autismo, o que eu quero dizer é que o autismo é mais visível, porque há de facto uma grande... A criança parece mais fechada, não é? Mais fechada, portanto, mais fechada ao nível da socialização, são crianças muito, muito difíceis, não é? Aqui mais para o Asperger, não é? Como é o grau mais leve, qual é a diferença entre uma criança que tem uma perturbação de espectro de autismo Asperger e uma criança com desenvolvimento típico? Eu posso dizer para mim acho que tem muito a ver com capacidade da criança se relacionar com os outros, não é? Aquela forma natural de relacionamento ou não. Para mim tem muito a ver com a socialização, Madalena. Queria era perceber isto contigo, uma vez que tens bastante experiência nesta área. Falaste agora também da comunicação, não é? Que também me parece que a comunicação mais repetida, não é? Por exemplo, tu acompanhas alguns casos, não é? Há casos certamente que tu começas a ver determinadas evoluções. Em que é que tu notas, e já agora podemos passar para a parte da intervenção psicoterapêutica, porque estas crianças precisam sempre de intervenção psicoterapêutica e algumas, ou todas, isto já não sei, precisam de medicação, não é? Ao nível da psicoterapia, em que é que tu notas que as crianças mais evoluem? Eu noto a parte da socialização, é mesmo a parte que se notam resultados mais e a empatia. Desenvolver uma capacidade empática. Muitas vezes, quando nós começamos com o acompanhamento, percebemos que a criança ainda nem reconhece o outro. Ou seja, o outro é sentido como um objeto, não como um outro, como uma pessoa com desejos e com intenção, com vontade. Isso é aplicável a outras crianças, a outros adultos, ou é indiferente? Eu penso que é indiferente. Em termos mais práticos, estou a pensar em vários casos que acompanho, tanto crianças neste momento como crianças que eu acompanho que agora já são adolescentes. Quando os pais me procuraram foi no sentido de o meu filho não interage comigo, eles usam-me como um objeto, eu quero uma coisa, pega-me na mão, leva-me. Eu acho que essa, desculpa interromper, mas eu acho que esta, pelo menos quanto a mim, Clara, diga-me também, Madalena, quanto a mim parece-me que é a grande característica, não é? A dificuldade na interação. Ele não brinca com as outras crianças. É aquela criança que muitas vezes está no recreio, os colegas estão todos a brincar, ele está a brincar no canteiro das flores com as pedras. Ou que está o recreio todo a olhar para um ninho de passarinhos, mas não é para o ninho de passarinhos, é só ali aquilo que está ali a mexer. O olhar que não está focado em algo que está-se a desenvolver, o olhar quase vazio. E através da psicoterapia a criança num clima de tranquilidade, em que existe reciprocidade, ou seja, a criança começa a compreender que existe um outro e que existe um outro que também tem desejos. Que é o psicoterapeuta, neste caso és tu. Que tem desejos, que tem sonhos, que tem objetivos ali. Que gosta de estar com ele. Que gosta. Começa através da capacidade empática a compreender que há um outro e o outro não é só para satisfazer as necessidades, o outro também tem as suas próprias necessidades. Eu gosto muito de fazer uma interação com a própria criança, ou seja, não é só levar a criança para o consultório, sentá-la à minha frente numa cadeirinha e estamos a fazer um desenho. Por isso é que eu trago ali nos livros a parte do diagnóstico, porque eu trabalho muito com a criança, sempre que possível, às vezes até mesmo no jardim de infância ou mesmo na própria escola. Conta-nos um bocadinho essa experiência no jardim de infância que há bocado estávamos a falar, antes do programa, tanto inócuo, conta-me um bocadinho que sempre é interessante. Porque isto é no fundo
a adaptação que o psicoterapeuta faz às necessidades da criança. Pois, tu portanto, vais deixa ao de ser um encontro das consultório. crianças, não no consultório, portanto não é a criança que vai até ti, és tu que te deslocas até ao jardim de infância se necessário for. Exatamente. Algumas crianças têm muita dificuldade, até mesmo perante um estranho, portanto eles reconhecem que aquele não é nem o pai, nem a mãe, nem a avó, ir para uma sala sozinhos, mesmo com brinquedos. Portanto, inicialmente eu tento, ok, eles estão numa sala, estão no contexto, estão com colegas. Muitas vezes é uma criança que está numa sala, mas está a deambular pela sala, está a brincar sozinha. Então eu procuro aproximar-me dela e nesta primeira abordagem eu adapto-me ao que é que ela quer fazer. Quer ir para a casinha de bonecas e vamos para lá, nem que seja empilhar coisas, vamos para lá. Queres brincar com cubos? Vamos empilhar cubos. Hoje queres só empilhar cubos? Vamos empilhar cubos. Eu começar a compreender gradualmente que a pessoa consegue se adaptar a ela e depois, ao longo das sessões, eu vou procurando que ela também se adapte a mim. Ok, tu hoje só queres empilhar discriminadamente, mas hoje apetece-me começar a fazer cubinhos de 3. E eles gradualmente começam. Lembro, por exemplo, de uma sessão em que eu, numa semana, portanto, a criança começa a compreender que existe uma estabilidade mesmo em termos de trabalho, porque aquilo é um trabalho, uma constância. Madalena vem sempre, todas as semanas, ter comigo. Podem não saber a hora, podem não saber o dia da semana, mas já sabem que por volta daquela hora eu vou aparecer. E muitas vezes organizam-se em termos disso. Já aconteceu uma questão de um feriado que eu passar para outro dia e a criança estava nesse dia a não querer ir lanchar porque estava à espera que eu chegasse. E eles memorizam, ou seja, quantas vezes se pensa, ok, mas estas crianças são situações tão pontuais que não vão memorizar nada de uma sessão para outra. Memorizam. Eu vou contar um episódio que me aconteceu, que é o Senhor Batata, que é umas peças de encaixe, que é umas coisas em plástico. Sim, que faz orelhas e nariz e tudo. Exatamente. Isso existia no meu tempo, estes brinquedos eram bem engraçados. E eles adoram isso, porque permite-lhes ter a questão do corpo, que para eles ainda é uma descoberta. Houve uma sessão em que nós, nessa sessão, a criança brincava com o Senhor Batata e eu brincava com o meu. E eu tive o cuidado de fazer uma coisa que era fácil de memorizar. Portanto, eu fiz a minha Senhora Batata com os olhinhos azuis, um chapéu azul, umas mãozinhas, umas perninhas e uns lábiozinhos cor-de-rosa. E aquilo tem muitas coisinhas que a criança pode escolher. Na semana e ele estava a montar os dele. E na semana a seguir ele foi buscar a caixa, sentou-me na mesa onde eu queria que eu me sentasse. Nós já temos cada um a sua cadeira, imensas mesas, e ele já percebeu que é ali que ele quer trabalhar comigo, é a nossa mesa na sala dele. E ele começou a montar o dele e eu comecei a provocá-lo, a tirar-lhe as peças. E há uma altura em que ele começa a reagir e a demonstrar que está-se desconfortável, porque eu estou a tirar as peças, e então ele faz uma coisa incrível. Ele pega nas peças, monta exatamente o boneco que eu tinha montado na semana anterior e dá-me e diz: brinca. Como quem diz: tens o teu? Deixa-me construir o meu. E nós, a partir daí, já tínhamos os dois, eu comecei com o meu boneco a fingir: então, queres brincar? E ele, que gradualmente já está a adquirir a capacidade de comunicação oral, conseguimos ali um diálogo muito primitivo, mas que existia comunicação entre os dois bonecos. E assim, este exemplo do Senhor Batata, existe a questão da plasticina. Existe o irmos para a casinha e estarmos perto. Ou seja, no fundo as ferramentas, desculpa interromper, só nós aqui também temos tempo a cumprir, infelizmente, porque esta conversa dá para estarmos aqui a tarde toda, ou mais até, mas no fundo existem muitas estratégias e ferramentas que tu vais introduzindo ao longo das sessões, não é? Que no fundo melhoram este lado relacional, não é? Isto com muita acuidade, com muita sensibilidade. Queres contar muito rapidamente, Madalena, de alguma evolução assim que tu tenhas, alguma coisa que te recordes, de alguma evolução ao nível da relação, não é? Sim, muito rapidamente, Madalena. Eu lembro-me de um caso que acompanho agora já há algum tempo, não vou dar tempo para não podermos nem associar. Nem tempo, nem nome, nem nada. Uma criança que, quando eu comecei a acompanhar, não existia outro. Ou seja, ele deambulava pela sala e se tivesse alguém, ele ia contra a pessoa e desviava-se. Desviava-se porque batia na pessoa e continuava. E não brincava com os colegas, portanto a educadora podia estar a contar uma história e os meninos estavam todos sentados, chamavam-no e ele era como se não tivessem sequer a dizer o nome dele. E há pouco tempo a educadora contou-me
que este menino tinha uma criança, uma coleguinha com quem ele já brincava, porque entretanto a interação não foi só em contexto de sala, às vezes também vou para o recreio e consegui que ele começasse a jogar a bola com os colegas, a partilhar inicialmente a bola com um colega, portanto quase um triângulo, eu, o colega e a outra criança. É importante perceber que para isto acontecer houve aqui um trabalho de retaguarda muito grande ao nível da psicoterapia, ou seja, não é fácil nem simples uma criança com Asperger e muito menos com autismo estar a partilhar uma bola com colegas conforme tu estás. Portanto, há aqui todo um grande trabalho prévio antes. Anteriormente, ele ia buscar a bola e atirava-se, se alguém se aproximava, atirava-se para cima da bola e começava a fazer isto sobre o resto da ação. Por isso é que isto são grandes evoluções. Eu tive que transmitir que a bola era dele e que era bom para ele partilhar com o colega, porque o colega também ficava feliz. Portanto, podiam também depois julgar os dois, não é? Portanto, tive que trabalhar também com este colega no sentido de vamos ter que explicar a este menino que ele pode partilhar estes objetos e que nós não lhe vamos tirar o objeto. E gradualmente ele consegue fazer. Como eu estava a contar, a educadora contou-me que este menino, que ao início não conseguia partilhar nada, não conseguia olhar para o outro. Uma coleguinha dele, com quem ele costuma ir para a colega dele mesmo de mesa, magoou-se no recreio. Ele apercebeu-se, foi buscar uma auxiliar, ou já educadora, já não me lembro, portanto um adulto, para cuidar, ajudar a amiga que estava a chorar no chão, que se tinha magoado, e ele aproximou-se dela, disse o nome dela e disse: dói? E ela disse: sim, magoei-me no joelho. Portanto, houve não só a procura dele procurar ajuda exterior, como ele próprio tentar reparar, ok, ela tem alguma coisa, já percebi que ela está a chorar, vou-lhe perguntar. Capacidade empática. Sabem saber o que é que sabe exatamente. Capacidade empática, de facto, é muito interessante, Madalena. É muito importante descermos. Sim. Vamos ter que ficar por aqui, com muita pena minha, nossa, mas isto é mesmo assim. Resta-me agradecer à Madalena este tempinho aqui para responder a algumas perguntas que nos foram feitas. Aproveito também para vos desafiar, ou por e-mail, ou por comentários na nossa página do Facebook, coloquem dúvidas, perguntas, façam sugestão de temas como esta ouvinte que nos pediu para falarmos aqui sobre o tratamento do autismo, e partilhem muito os nossos vídeos, porque só assim é que faz sentido. Madalena, bibliografia, o que é que te ocorreu, bibliografia de apoio a este tema? Explica-nos lá o que é que trouxeste. Trouxe 2 livros, um para compreender um bocadinho de uma forma geral as perturbações do neurodesenvolvimento. Sim, aponta para esta câmara aqui. Do autismo. Para aqui, Madalena. Para aqui, sim. Pronto. Perturbações do neurodesenvolvimento. Este manual de ludodiagnóstico é muito bom para quando nós começamos a intervir, não só para crianças com perturbações do espectro do autismo, obviamente, mas para qualquer criança. Eu acho que este manual é o jogo, não é? O parte do jogo, o ludo, como técnica, porque não é um brincar sem sentido, é um brincar enquanto técnica. Claro. Toda a intervenção baseia-se numa técnica e num saber estar muito profundo com a criança, não é? Este livro foi de uma formação que eu fiz recentemente com a doutora Inês Cantão, que é especialista em autismo no Brasil, e ela neste livro fala um pouco... ofereceste eu também igual a esse. Este livro fala um pouco do tom de voz, da questão da cadência da voz, o olhar, todas aquelas técnicas que nós devemos usar quando estamos com uma criança, e principalmente na criança que tem tantas dificuldades em reconhecer o outro. Este livro não é para crianças com perturbações do espectro do autismo, obviamente, isto é um livro que se compra facilmente em qualquer livraria, mas acho que tem aqui algumas técnicas que nós podemos usar para lidar com as birras, porque infelizmente uma criança que não consegue comunicar por via oral e tem dificuldades em se expressar, obviamente vai fazer birras, que é a forma dele demonstrar que não está bem. E que há alguns exercícios muito práticos que se pode recorrer e transformar e adequar à nossa criança. Este é um livro já bastante antigo, eu acho que até é um filme, mas eu nunca o vi. Que é escrito por um jornalista e penso que está muito, muito engraçado porque retrata, o protagonista é um adolescente com Asperger, então compreendemos muito bem esta coisa do comportamento repetitivo, da forma de pensar. Eu acho que está muito bem escrito e recomendo. Muito obrigada, Madalena. Obrigada. Bom, a Madalena, a Clara, eu e também a Nuvem, não sei se conseguem ver, ela está aqui a dormir. Esperemos que tenham gostado deste vídeo, deste episódio, e em breve continuaremos com assuntos importantes neste jornal psicanalítico. Deus. Deus.